E o pastor, acho que é o César que estava entrevistando ele, disse assim a ele: Ezequiel, lá no Adventismo a gente lê assim, vamos ler a palavra de Deus, Primeiros Escritos, página 30, e cita L.G. White. Aí o Ezequiel olhou para o entrevistador e disse: realmente, pastor, é assim que acontece na igreja adventista. A mesma pergunta o César fez para o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva disse assim: eu nunca vi isso acontecer. Aí se eu tô aqui, viu, pastor César, se estiver me ouvindo, se eu tivesse aqui, eu ia perguntar assim: escuta, quem tá mentindo, você ou o Rodrigo Silva? Rodrigo Silva, é você ou Ezequiel? Quem tá dizendo a verdade? Porque o Ezequiel diz que acontece. Então você não tem a informação que o Ezequiel tem? Ele congrega mais que você, porque você congrega pouco? Porque ele diz que acontece. E eu já fui fazer pesquisa em loco, assisti escola sabatina, não sei se o senhor já foi, lá dentro da igreja adventista. E eles citam intercambiavelmente a palavra de Deus com os escritos de Ellen White. Isso é uma coisa assim, abissal. Porque... já vi em vídeo. Sim. Eu já assisti culto de igreja adventista, onde o pastor faz isso. Tá? Ele cita a Bíblia e vai e cita Ellen White. Cita Ellen White e cita a Bíblia. Nós temos vários documentos disso. Então, quer dizer, aí ele foi questionado, disse que não era fato e não foi inquirido. Então, eu acho que o que falta ao Rodrigo Silva, num programa ao vivo, é uma inquirição mais firme. Porque, como o senhor disse, o pior inimigo do falso profeta é justamente os seus escritos, ou os escritos do seu profeta. Exatamente. Bem, ainda nessa linha, tem outras questões que são muito fundamentais ou são muito importantes, cruciais para essa nossa discussão. Por exemplo, para mim é inaceitável a afirmação de que o sábado é indispensável para a salvação. Então, e eles dizem abertamente, através de Leandro Quadros, Rodrigo Silva, Ivan Saraiva, Luiz Gonçalves e outros midiáticos, porque vamos falar a verdade, pastor Paulo, eles são bons de mídia. Sim, eles têm uma mídia poderosa. Né? Aliás, eu estava outro dia lendo Proclamadores da Testemunha de Jeová, aquele livro que é a autobiografia deles, aquele megafone que fala que rodava para tocar o disco, como é que chamava? Não é megafone, estratofone, como é que é? Toca disco, não? Aquele que tocava, você dava corda para tocar o disco. Megafone. É megafone. Não, tem um outro nome, Mas o Rússio usava aquilo em 1905. As TJs andavam com um disco embaixo do braço, uma vitrolinha. Uhum. Chegava na casa da pessoa, ligava. Então eles usam a tecnologia sempre a favor da organização, já há muito tempo. E o Adventismo faz isso com maestria. Eles conseguem usar toda a tecnologia, toda a sofisticação, tá? E esses midiáticos da Novo Tempo, eles são treinados para esse tipo de embate, para esse tipo de colocação, para tentar eufemizar as heresias do Adventismo. Agora, eu quero comentar uma ou duas coisas. Primeiro, é lamentável que pastores e outros líderes evangélicos e instituições, emissora, mídias, abrem espaço para essas iscas virem para lançar, né, a rede. E é muito complicado isso, né? Então, eu lembrei agora onde eu estava, porque depois do Covid, Jesus amado. Mas falando da mídia, aí esses midiáticos vêm a público, pastor Paulo, diz assim, é mentira, o Adventismo não ensina que a guarda do sábado está atrelada à salvação. Ora, a Ellen White falou assim, categoricamente, primeiro, está no Primeiros Escritos, o pastor Bates foi o primeiro a advogar a guarda do sábado. Ou seja, o sábado na igreja adventista não é opcional, é obrigatório. Depois ela fala, aquela nobre, solene fala, acho que é do volume 3, eu não me lembro agora do primeiro, não é o Primeiros Escritos, é os Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Ela fala assim, a santificação do sábado importa em salvação eterna. Como é que nós podemos pegar tais afirmações e desatrelá-las da salvação através da guarda sabática? Outra coisa, o Rodrigo Silva perguntaram para ele, por que o senhor guarda o sábado? E ele disse, pelo mesmo motivo que você não adora imagens. Olha aí. Essa foi a argumentação dele. Só que veja, quando a gente analisa a questão da idolatria e a questão da guarda sabática, a gente vê que uma coisa é cerimonial e outra coisa é espiritual. E o que é espiritual vale para a igreja. Nós não temos dúvida quanto a isso. O problema é que quando você pega Mateus 12:5, Jesus fala que dentro do templo, o sacerdote quebrava o sábado. Ele acendia fogo, ele cortava lenha, ele trabalhava, ele carregava objetos e ele ficava sem culpa.
Só que hoje nós somos um reino sacerdotal e estamos na graça. Então hoje nós quebramos o sábado, porque ele não tem a ver conosco. Porque quando você pega Deuteronômio 5,15 e Êxodo 31,17, o sábado está atrelado à história judaica, tem a ver com o hebraísmo da vida judaica. O Salmo 147. Sim. Deu mandamentos a Jacó, não fez isso a nenhuma outra nação. Nenhuma outra conhecia. Povo. Então, quer dizer, essa ideia, porque quando eles pegam, lembra-te do sábado, na verdade, Deuteronômio 5,15 explica, é porque para lembrar da escravidão, então tinha que guardar o sábado. Então, vejam, senhoras e senhores, quando eles falam que sábado não é salvífico, não é verdadeiro. Bom, eu tenho, assim, já faz anos, né, desde que eu comecei na rádio, eu sempre coloquei essa questão. Mostrem-me um versículo, só um, no Novo Testamento que manda a igreja guardar o sábado. Nós não temos. Não tem. Eu me lembro quando eu trabalhava na Embraer. Houve um momento em que um adventista começou a trabalhar também perto de mim. E ele começou a buzinar no meu ouvido. Né? E as doutrinas do adventismo. E aí um dia ele deu um nó em mim. Ele citou Lucas capítulo 23, se não me engano, o último versículo. As mulheres retornaram do sepulcro e repousaram conforme o mandamento. Está aqui, ó. Elas obedeceram o mandamento. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que guardar o sábado? Mas na época eu não sabia. Mas sim, hoje eu sei. Elas tinham que guardar mesmo, elas eram judias. Judias. Elas tinham que guardar. Elas estavam debaixo da lei. E Jesus não tinha ressuscitado ainda também. Jesus também não tinha ressuscitado. Então não tem um só versículo no Novo Testamento que manda a igreja guardar o sábado. É preciso você virar refém de uma falsa profetisa para você começar a ensinar essas coisas. E a gente está aproveitando o ensejo, pastor Paulo, explicar para o espectador o seguinte: nós não duvidamos que o adventista é uma boa pessoa. Nós não temos dúvida que a organização adventista tem uma boa estrutura. Ninguém está discutindo isso. Nós estamos falando... Só doutrina. Doutrina. Discutindo só doutrina. Claro que a hora que nós citamos aqui os midiáticos, os líderes, o que nós estamos falando desses líderes? De acordo com o que a gente conhece, é uma política não factual. É uma política, quando a gente cita apenas uma retórica, como é que é o texto aí que o pessoal fala na vida pública? Cria um... Factoide? Um factoide para desenvolver uma tese, né? Esqueci o termo. Mas o fato é que não é verdadeiro. É quando você quer criar uma onda e você, por exemplo, quando eles falam que o comunismo não persegue os cristãos. Então eles tentam falar que, olha, o comunismo não é bem assim. Então eles criam uma narrativa. Uma narrativa. Então, esse pessoal da mídia, nós estamos falando que é narrativa. Nós estamos dizendo que eles têm uma narrativa mentirosa ou engodeira, como queira, que não condiz com os documentos. Fala com os dois lados da boca. Agora, uma outra questão que muito me incomoda é a reação, a posição dos evangélicos. Por exemplo, se um adventista publicar nas redes sociais uma heresia e um de nós for lá refutar, nós somos massacrados pelos evangélicos. E o herege, ele é poupado pelos evangélicos. Eu já vi isso acontecer. Aliás, já vi isso acontecer com você. Com você. Muito. Agora, aonde que os evangélicos estão com a cabeça? Aliás, é um problema muito sério que a igreja evangélica enfrenta hoje, é o distanciamento da palavra de Deus. Grande parte dos evangélicos hoje não está nem aí para a Bíblia, não conhece Bíblia, nem quer conhecer. Tem uma parte, por exemplo, do pentecostalismo e neopentecostalismo que só querem saber de campanha, voto e propósito. Só querem saber de bugigangas, ir lá na igreja, pegar uma bugiganga, porque se eu pegar essa bugiganga e levar para casa, Deus vai me abençoar. É triste, é lamentável a situação da igreja. Então, quando nós temos um rebanho que não lê a palavra, que não lê outros livros, que não se instrui, não tem interesse em aprender, esse rebanho vira presa fácil para falsos ensinos. Pastor Paulo, e tem mais uma questão aqui que eu quero trazer. Eu tenho os documentos do que eu vou falar agora. O que eu estou falando, lembra que o senhor falou ontem? Tudo que a gente fala como apologistas tem que ser documentado. A evidência documentada. No início do século XX, eu tenho esses documentos, nós fizemos uma análise sobre a arrecadação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm mais de 60 mil empresas. 60 mil empresas. O adventismo, esses documentos que eu tenho, arrecadava financeiramente mais que a Microsoft e que a Petrobras, quando ela ainda estava no auge.
Então, o que acontece? Nós não estamos lutando contra qualquer organização. Eles falam que o Papa é a grande besta do Apocalipse, só que o Papa, coitado, ele tem um país, o Papa. Só que o Papa não tem um satélite no espaço. A Igreja Adventista tem uma rede de satélites. Então nós estamos lidando com uma seita mega poderosa, riquíssima, tá entendendo? Que tem todo tipo de recurso, que tem todo tipo de condições para se defender, contra-atacar. Que nem nós aqui, o senhor está fazendo esse programa de rádio, eu imagino que a Igreja Cristã da Trindade faz um sacrifício, o senhor faz um sacrifício para manter este programa de rádio. Difícil. Né? A Igreja Adventista tem uma rede de televisão. O senhor pega a TV aberta, qualquer TV, tem o canal deles lá. Né? 24 horas fazendo programas adventistas, incutindo essas heresias na cabeça das pessoas. E pior, por que a gente fala tanto de adventista, de mormon e de testemunha de Jeová? Porque são o que a gente chamamos de pseudo-cristãs. Elas parecem. São os grupos mais difíceis. Parecem. Talvez o adventismo mais difícil, porque usa a Bíblia. Então, quando usa a Bíblia, fica mais fácil de enganar. Ah, eles usam a Bíblia. E esse negócio de usar a Bíblia, tem que tomar cuidado, porque o diabo também sabe usar a Bíblia. Muito. Ele foi com a Bíblia lá. Com a Bíblia. E o adventismo, diferente da testemunha de Jeová, os mormons também querem. Mas as testemunhas de Jeová, se você chamá-los de evangélicos, eles brigam, eles não gostam. Nem querem ser chamados de evangélicos. Eles nem querem. Mas o mormon e o adventista gastam milhares de reais, de dólares, para incutir na mente das pessoas que eles são evangélicos. Em relações públicas. Para eles é importante. É importante. Mas aquilo que nós falamos, a igreja acha que mormon e testemunho de Jeová, de um modo geral, é seita. E o adventismo, ele acha que é evangélico. Isso é a igreja que o pastor Paulo comentou aqui. Porque aqui no Brasil eles estão investindo mais. E aqui é assustador, pastor. A última informação que eu tive na pesquisa que eu fiz, segundo o próprio site da organização, o Brasil é um dos lugares que o adventismo do sétimo dia mais cresce no mundo. Tem mais sucesso. Mais que nos Estados Unidos. Tem mais sucesso. Ou seja, a igreja brasileira, ela está falhando em algum ponto. Ela precisa acordar, nós estamos falhando. Por quê? Porque o adventismo está aí, levando uma mensagem não factual, não verdadeira, iludindo as pessoas e conduzindo o rebanho para a perdição. Porque, infelizmente, a doutrina adventista é doutrina de perdição. Um outro item também que eu rejeito abertamente, com contundência, é a crença de que Jesus é o arcanjo Miguel. Como é que pode Jesus ser o arcanjo Miguel? Então, hoje o Rodrigo Silva e o Leandro Quadros tentam falar que é um título honorífico apenas. E aí eles citam até alguns reformadores que também chamavam Jesus de arcanjo Miguel no sentido honorífico. Mas quando a gente analisa o histórico, e o senhor deve ter também, eu vi lá na sua biblioteca, o senhor tem. Quando o senhor lê o livro do Maxwell, História do Adventismo, e o livro do Loughborough, que conta a história da Igreja Adventista, os historiadores adventistas contam o porquê disso. Os pais adventistas, ou os pais fundadores do adventismo, eles eram arianos. Só no início do século XX é que a Igreja Adventista começou a aceitar a Trindade. Tem um canal de um grupo adventista na internet que eles defendem o arianismo. Foi lá que o Charles Taze Russell aprendeu a ser ariano, com os adventistas, porque ele volta à fé cristã assistindo uma pregação adventista. E aí o que acontece? Então, no início não era problemático. Por quê? Porque Jesus era um ser menor que o Deus Pai. Depois do século XIX para o século XX, então a Ellen White, antes de morrer, vai ratificar a questão da Trindade, vai aceitar a doutrina da Trindade, só que o que ela tinha escrito até então está lá como verdade, não foi apagado nem corrigido. Então, por que os adventistas chamavam Jesus de arcanjo Miguel no princípio? Pelo mesmo motivo que as TJs, ou seja, que Jesus era um ser criado. Depois é que eles mudaram isso. Inclusive, uma doutrina problemática é a do sono da mortalidade da alma. Por quê? Porque não está o problema na antropologia, pastor Áureo. O homem morreu, se ele ficar aniquilado ou não, digamos assim, dá um desconto, porque é o homem. Mas o problema é que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E na morte, como é que Cristo ficou 3 dias aniquilado? E aqui, pastor Paulo, abra um parênteses, você que está nos assistindo. O adventista e a TJ não crê no sono da alma. Isso aí é alguns luteranos que defendem essa tese. Talvez o John Stott... Sono da alma? Sono da alma. Porque, assim, eles usam a terminologia, mas a terminologia sono da alma, qual é a definição teológica, histórica dessa doutrina?
O indivíduo morre, a alma deixa o corpo, vai para Deus e descansa em Deus. Isso é o sono da alma. O adventista e a TJ, eles são aniquilacionistas. Quando o indivíduo morre, o indivíduo é uma alma. Quando ele morre, ele para de existir. Ele é aniquilado. Ele não é só aniquilado depois no juízo, não. Ele é aniquilado quando ele morre. Ele parou de existir. Isso é um problema grave, porque a cristologia, imagine Jesus por 3 dias, segunda pessoa da divindade, Deus de Deus, ficando 3 dias sem existir. E como ficaria isso à luz de Hebreus 13 e 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pois é, ele não poderia parar de existir. Nunca, jamais. Deus não pode parar de existir. Se o aniquilamento da alma é real, Jesus então ficou 3 dias sem existir. A Ellen White e os teólogos adventistas, até esqueci o nome dele, é um famoso aí, biblista que eles têm aí dentro do adventista, eu vou lembrar o nome dele. É de manhã, meu cérebro não funciona bem. Mas voltando à questão, eles dizem que não sabem para onde foi a alma de Jesus. Então, de certa maneira, eles acabam defendendo que, pelo menos Cristo, tinha uma parte material e uma imaterial. Mas é uma tese difícil para eles sustentarem por causa do sono da alma. Outra coisa, nunca um adventista vai aceitar a imperecibilidade ou a mortalidade da alma. Por quê? Se você provar que o homem, ao morrer, ele vai para o paraíso, está consciente com Cristo, ou ele morre e vai para o lugar de tormento e já está sofrendo uma pré-condenação para o inferno, para que juízo investigativo? Se você provar que a alma do homem é imortal, você destrói a teologia, a doutrina central do adventismo, que não é o sábado, todo mundo pensa que é o sábado, mas é justamente o juízo investigativo. Então eles jamais aceitariam a ideia de que o homem tem uma alma imperecível ou uma alma imortal. O proselitismo desse grupo é muito forte. Eu me lembro, na década de 80, eu estava com o pastor Nathanael Rinaldi, o pastor Joaquim de Andrade. Nós 3 estávamos ministrando... Que trio, hein? Um seminário em Paranaguá, no Paraná. E foram várias palestras e à noite nós fomos convidados para ir à Assembleia de Deus. E chegamos lá na Assembleia de Deus, o pastor nos chamou para sentar no púlpito e de repente ele anuncia uma pessoa para dar uma palavra curta para a igreja. Irmãos, nós temos aqui um representante da Casa Publicadora e ele pediu para dar uma palavra para a igreja. Aí aquele rapaz começou a falar, representante da Casa Publicadora. Assim que ele começou a falar, nós 3 olhamos um para o outro, adventismo. Ele estava ali representando a Casa Publicadora Brasileira. E o pastor pensou que ele estava lá representando a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O pastor se enganou. O pastor ele não sabia. Aí nós avisamos o pastor imediatamente, pastor, esse moço é adventista, ele está aqui representando a editora deles, não é a CPAD. Aí o pastor levantou-se, né, pediu o microfone e disse, olha, infelizmente não é da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, então nós vamos passar agora a oportunidade para os pastores convidados para falarem a palavra de Deus. Olha a ousadia, né? Vou te contar uma coisa, pastor Paulo, que aconteceu recentemente, um pouquinho antes da pandemia. Eu estava no meio da escola bíblica dominical, no domingo de manhã, chega 2 indivíduos lá. A diaconisa vai me chamar e diz assim, pastor Martinez, tem 2 missionários aí com documentos da ordem dos pastores, da Associação Batista, da nossa Associação Batista, que chama Aibacém, lá na região nossa. E eles vieram para falar um pouco para a Igreja de Saúde. Já diz até que já tem o aval da nossa associação. Revista Vida e Saúde. Eu falei, missionários? Eu achei até que era da Junta de Missões Batista, porque tem os missionários que fazem esse tipo de trabalho. Recebi os meninos e tal, aí eles pegaram a pasta, olha pastor, gostaria de vir hoje à noite para entregar alguns folders falando de saúde, porque nós como crentes, templos do Espírito Santo, temos que cuidar da nossa vida, nossa saúde é muito importante. E aí no que ele pegou a pasta dele, eu vi o logo da Casa Publicadora. Eu falei, vocês sendo batistas, usam o material da Igreja Adventista? Aí ele falou, não, nós somos adventistas. Eu falei, como é que a associação... Como é que a associação deixou vocês virem aqui em nome da própria organização falando para ministrar na nossa igreja? Não, tá aqui a carta, nós conversamos, nós falamos do nosso projeto e a associação, o presidente aceitou. Eu falei, eu não aceito. Pode pegar o seu material e ir embora aqui na nossa igreja. E liguei para a nossa associação para avisar do engodo, porque o pastor, coitado, aceitou porque achou que era um trabalho evangélico falando de saúde. No Rio de Janeiro, pastor, no Rio de Janeiro ligou um pastor, que ele tinha um trabalho na favela.
Os adventistas ligaram para ele, perguntaram se eles queriam aceitar um projeto de entregar arroz, feijão e produtos naturais para os favelados, para o pessoal da comunidade. Quem é que não vai querer? Quem não vai querer? Então o pastor, aquele trabalho grande que ele tinha lá, abriu para os adventistas, eles entraram. Quando o pastor foi perceber, o material adventista estava na mão dos irmãos, e logo em seguida eles abriram uma igreja adventista lá, com o trabalho do pastor Batista. Sempre assim, sempre assim. Infelizmente, o nosso tempo passou, estamos chegando ao final do programa, mas você pode amanhã ouvir mais o pastor João Flávio Martinez, ali na Igreja Cristã da Trindade, na Avenida Fagundes Filho, 55, junto ao metrô São Judas. E lá você pode conversar com o pastor. E os adventistas são bem-vindos também. Na verdade, é importante nós falarmos isso. Nós amamos os adventistas. Eu acho que ninguém ama mais os adventistas do que a gente. Porque Paulo disse assim, porventura vos tornei vossos inimigos por vos dizer a verdade. Está lá em Gálatas. Paulo falou. Então, gente, você que está nos assistindo, você que é adventista, acredite. Aqui tem 3 homens de Deus nessa tribuna, com todo o coração aberto para dizer que nós amamos de fato você e nós queremos vê-lo no céu. Amém.